Mudar de assunto agora, falar de política com Lívia Pessoa. Saiu do ao vivo, está agora aqui no nosso estúdio para trazer os destaques de hoje. Lívia, muito boa noite. E hoje, Lívia, o assunto também foi em torno de mais um anúncio do prefeito Silvio Mendes em relação à empresa Águas de Teresina. Hoje, pela manhã, haveria uma reunião entre o prefeito e a representante, a presidente da Águas de Teresina. Essa reunião não aconteceu e teve aí várias repercussões, né? Boa noite, Aline, a quem está em casa também. Exatamente, foi uma pretensa reunião que estava marcada, inclusive, com a presença da diretora-presidente Carolina e também demais integrantes do corpo jurídico e técnico da empresa Águas de Teresina, mas eles não estiveram presentes. Esteve vereadores de Teresina, o presidente da Câmara, o próprio prefeito, alguns integrantes do Ministério Público, mas Águas de Teresina não esteve e trouxe um certo tipo de animosidade. O prefeito Silvio Mendes ele fez alguns anúncios referentes a essa notificação que foi dada na semana passada e consequências dela, mas num tom, inclusive, bastante chateado pela ausência da empresa. Vamos ouvir o que disse o prefeito Silvio Mendes, porque ele ainda assim se pronunciou durante uma entrevista coletiva, anunciando medidas que devem ser adotadas em relação à situação do serviço de esgotamento sanitário na capital. Primeiro, todas as pessoas cadastradas no CadÚnico, as pessoas de menor poder aquisitivo, estarão isentas da ligação à rede de esgoto. Todas. Isso é lei federal, não é nenhuma concessão. Segundo, foi negociado, nós aceitamos, que depois que passar a rede de esgoto, não será cobrada a taxa de ligação durante um prazo de 90 dias. E até completar um ano, será cobrada a taxa de metade do valor que estava sendo cobrado. Pronto. A tarifa social, que não será cobrada por lei de nenhuma família, são 166 mil famílias que Teresina possui cadastradas e que a Prefeitura está passando para a Águas de Teresina. São os mais pobres, que não têm como pagar R$ 954 para fazer uma ligação. E que depois de um ano foi o acordo feito, já encaminhado, está aqui o papel. Para mim basta a palavra, mas o papel vale. Eu pedi que fosse feito, quem escreveu fui eu e assinado por todos presentes. Para quê? Para que não tenha dúvida do que foi dito e depois dizer que entendeu outra coisa. Não, está escrito e está assinado. O Ministério Público está presente por outra demanda, outra discussão de interesse da cidade. E, ao saber que existiria essa reunião, eles resolveram ficar para acompanhar o que deve ser público. Ninguém mais do que o Ministério Público, a Prefeitura e a própria empresa deve satisfação à cidade. E ela agora mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que não vai ser possível chegar aqui. Então, eu estou comunicando a vocês, a reunião não se fez, que era para concluir a história da paridade, que nós queremos uma redução na cobrança da taxa do uso da rede de esgoto, porque se faz nos lugares. O Ministério Público tem uma cópia do que foi notificado à Águas de Teresina. Nós não estamos brincando de cuidar da cidade. É preciso que a cidade seja respeitada como ela merece. Inclusive, a Águas de Teresina ainda não trouxe assim, uma manifestação depois dessa reunião, né? A gente ficou aguardando aqui em relação a isso. Daqui a pouco a gente vai tentar ainda trazer algo nesse sentido, mas é um alinhamento que precisa acontecer, né? Precisa, Aline, até para, de fato, serem efetivados esses anúncios, precisa que a empresa concorde ou discorde, ou afirme, ou coloque um posicionamento de que vai avaliar o contrato. É uma medida legal que envolve vários setores, inclusive o governo do estado, o Ministério Público, a Prefeitura de Teresina. É muito complexo e por isso que é tão discutido. Pelo que o prefeito disse, pelo menos 160 mil famílias têm as credenciais de receber esse benefício da tarifa social. Em Teresina tem pelo menos 360 mil famílias ao todo, então é pelo menos 1/3 dessa população que estaria sendo isentada de forma total ou parcial dessa taxação, dessa paridade de taxas do esgotamento
com o pagamento da água, com o valor da água. Então, são assuntos muito sensíveis, já que a grande maioria da população teresinense não tem um poder de compra suficiente, um ticket médio suficiente para pagar R$ 954 referente a uma paridade do esgoto e também do saneamento e do fornecimento de água. Então, são números um pouco difíceis de se ouvir e que muitas famílias, como a gente já tem esse mapeamento, não tem condição de realizar esse pagamento. Então, precisa sim ser conversado com o auxílio do poder público, que é o caso que a Prefeitura está tentando fazer, está tentando balizar esse diálogo. A Águas de Teresina tem um serviço que foi fechado, acordado por meio de contrato com a Prefeitura de Teresina. Então, o contrato não se faz de uma hora para outra, algum tipo de mudança, sem ambas as partes acordarem, concordarem, né, discutirem muito. Por isso, é necessário esse diálogo mais profundo para que isso se resolva de fato, né, para não ser uma decisão unilateral. Inclusive, a gente agora recebe aqui uma resposta da empresa Águas de Teresina, que diz que entende as legítimas solicitações da população e do município e que a empresa tem estudado alternativas que atendam às necessidades da cidade para seguir promovendo o avanço do saneamento e seus benefícios ao teresinense. Tais propostas precisam ser previamente discutidas e validadas junto ao poder concedente, que é a AGESPISA, e o governo do estado, bem como pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Teresina, ARSET. A empresa disse que permanece aberta ao diálogo e propositiva a solucionar a questão, firme no compromisso de tornar Teresina referência em saneamento no Nordeste e também além do fim, a falta d'água crônica da capital, que ampliou de 19% para 59% a cobertura de esgotamento sanitário, com capacidade financeira e técnica para avançar para 80% até 2028. Teresina saiu da condição de pior capital do saneamento do Nordeste para a capital que mais investe no setor. A Águas de Teresina disse que já investiu mais de R$1 bilhão em obras e melhorias dos sistemas, além de ser responsável pela geração de 1.500 empregos. Portanto, é uma nota que foi enviada agora no finalzinho da tarde, já no início quase do jornal, para a gente, mas ainda falta esse diálogo com a Prefeitura para que essas decisões sejam oficializadas, né? Para não ficar aquela insegurança jurídica. Isso, Aline. Agora, Lívia, muitos vereadores estavam lá presentes, nessa que deveria ter sido uma reunião com a Águas de Teresina, inclusive o Bruno Vilarinho, que é líder do prefeito Silvio Mendes na Câmara Municipal de Teresina, ele defendeu as novas medidas anunciadas pelo prefeito. O prefeito tem se mostrado muito solícito com essa problemática que a cidade vem enfrentando junto à Água de Teresina, né? A Câmara também tem se posicionado muito forte nessa cobrança, já fizemos audiência pública naquela casa, toda reunião feita aqui na Prefeitura, o prefeito faz questão de convocar o presidente da casa e os colegas vereadores para que possa acompanhar de perto essas medidas que estão sendo tomadas, e eu acredito que hoje o prefeito deu um pontapé inicial na questão que ele tomou nessa decisão, das pessoas que estão no cadastro único ser isenta da taxa de pagamento, a metade do pagamento na religação, dentro de um prazo de 90 dias, as pessoas só vão pagar a metade do valor, né? Quem ligar dentro de 90 dias é isento, também não paga nada. A cobrança da recuperação das calçadas, a cobrança da recuperação das vias públicas, continuou mantendo a parada que ele fez na primeira reunião de não deixar o avanço da Água de Teresina com as instalações antes que ela faça a recuperação das áreas que ela já fez, as instalações da rede de esgotamento. Então isso é muito importante para a cidade, essa participação da Prefeitura, da Câmara, nessa cobrança da entrega de resultados para a população. Essa entrevista coletiva, claro, acabou gerando outras perguntas sobre outros assuntos que também são de serviços essenciais, como o lixo da capital, né? Isso, Aline. Outro tópico muito traumático para a população de Teresina, que também se torna
para além do administrativo, porque existe também uma medida legal que está sendo aplicada entre as duas empresas que ganharam as licitações e que buscam esse retroativo referente à gestão passada, e tudo isso entra na conta de prestar o serviço a partir de agora. Então, tem essa dificuldade, existe um dilema muito profundo que a Prefeitura de Teresina precisa resolver o quanto antes, porque a coleta de lixo é diária e tem que ser diária para não provocar nenhum mal-estar para a população, que é o que muitas vezes acontece. Então, é necessário ser resolutivo o quanto antes. O prefeito de Teresina também falou sobre esse assunto. Nós fizemos um mutirão a partir de janeiro e nós pagamos menos, em torno de 4 milhões a menos do que era paga mês a mês no ano passado. Então, nós aumentamos a coleta. O que foi que aconteceu? Teve uma discussão, as duas empresas que fazem o consórcio não se entenderam, isso foi decidido na Justiça. Só que a empresa não pagou os garis, nem os caminhões que estavam a serviço da limpeza. Então, hoje, eu pedi que fosse novamente à Justiça do Trabalho para determinar que o pagamento que a Prefeitura tem para pagar a limpeza pública chegue para pagar a mão de obra, que é quem limpa mesmo, o gari, e os caminhões que fizeram a limpeza. Prefeito. É assim que se faz. Assuntos de interesse geral aqui da população que foram trazidos hoje pelo prefeito Silvio Mendes. Lívia Pessoa, te agradeço demais pela companhia. Eu também agradeço, Aline. A gente vai sextar de carnaval, tá? Vamos, por favor. E dessa vez eu não vou estar de peruca amanhã. Fica aí o spoiler. O spoiler, você vai saber depois. Obrigada, Lívia. Até amanhã.